O evangelista. Então eu quero, queridos, falar com vocês rapidamente sobre o ofício do evangelista. Veja que o texto diz: a uns ele estabeleceu como evangelista. Então, quem são os evangelistas? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que todos podem evangelizar. Porque todo homem, todo salvo em Cristo Jesus, toda pessoa que foi redimida pela obra de Cristo, essa pessoa foi chamada a ganhar almas. Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele não disse: ide evangelistas e preguem o evangelho. Ele disse: ide por todo mundo, pregue o evangelho. Então todo crente pode pregar o evangelho. Amém, queridos? Assim como todo crente pode profetizar. Mas nem todos que profetizam são profetas. Assim como nem todos que evangelizam são evangelistas. Você está entendendo isso? Uma pessoa, às vezes a gente escuta isso, tem uma irmã ou um irmão que é professor na faculdade, professor numa escola, e essa pessoa ensina muito bem. Aí as pessoas falam: fulano ensina muito bem, com certeza vai ser um grande mestre da palavra do Senhor. Não. A pessoa pode ensinar muito bem numa faculdade, pode ensinar muito bem numa escola, mas Deus não ter chamado ela para ser um mestre. Porque isso é uma vocação, é um chamado da parte do Senhor. A pessoa que ensina em uma faculdade, ele faz uma pós-graduação, fica apto a ensinar e então ele ensina. Não há chamado de Deus para isso. Amém? Simplesmente ele estudou, fez uma faculdade e ele ensina. Mas o mestre chamado para ensinar nas Escrituras, na palavra de Deus, essa pessoa tem um chamado, é um ofício, é algo que queima no coração dele. E eu vou falar para vocês logo mais algumas características. Amém? Então, falando aí sobre o evangelista, todos podem evangelizar, mas Deus chamou algumas pessoas para atuarem no ofício, para ocuparem o ofício de evangelista. Ô Saulo, me passa aí algumas características do evangelista. Vamos olhar um evangelista, né? A melhor maneira de você identificar um evangelista é você ver um evangelista em ação. Então vai comigo para Atos capítulo 8, nós veremos o evangelista Filipe em ação, e isso já vai nos ajudar a identificar como é o perfil de um evangelista. Aleluia! Eu perguntei, hoje mesmo, eu perguntei a meu irmão, eu tenho um irmão, para os irmãos que, eu estou vendo que tem algumas pessoas novas aqui, eu tenho um irmão que ele é evangelista, ele já foi para mais de 50 nações, ele mora hoje nos Estados Unidos, você vai abrir em Atos capítulo 8. Ele mora hoje nos Estados Unidos e eu perguntei para ele hoje à tarde: Jânio, me diga uma coisa, o que é que não pode deixar de falar quando se fala sobre o ofício do evangelista? Ele marcou minha mensagem e disse assim, que o evangelista ganha almas. Amém? Todos podem ganhar, mas é natural no evangelista a capacidade, a capacitação de pregar o evangelho e ganhar almas de uma forma sobrenatural. Amém? Então, todos podem pregar a palavra do Senhor, mas o evangelista vai atuar de uma forma, existe uma unção específica para isso. Atos capítulo 8. Aleluia. Glória a Deus. Antes de nós lermos, queridos, eu vou passar para vocês aí algumas referências aqui. Atos capítulo 8, nós veremos aí a partir do verso 4. Mas antes de lermos, deixa eu só explicar algo para vocês. Nós não estamos falando aqui de um cargo ministerial. Porque eu fiz parte, queridos, numa trajetória, eu fiz parte de algumas denominações. E dentre essas denominações, existia uma especificamente que você chegava lá como visitante, depois você subia ao nível de congregado, depois você subia ao nível de membro, depois você era chamado para ser cooperador, depois você era diácono. Depois que passasse de diácono, aí você era presbítero. Depois que passasse de presbítero, depois que você passasse de diácono, você era evangelista. Depois você era presbítero. E depois de presbítero, você ficava torcendo para o pastor sair, então você assumia a obra. E aí sentam atrás, assim, vários homens, né, com o cargo ministerial, presbítero, evangelista fulano de tal. Mas o cargo não é chamado.
nós vemos, e eu testemunhava isso, homens e mulheres em algumas ocasiões, em algumas igrejas, que tinham o cargo ministerial de evangelista, mas nunca ganhou uma alma. Tinha o cargo ministerial de presbítero, mas nunca pastoreou, porque segundo a Bíblia, presbítero pastoreia. Presbítero e pastor, a Bíblia trata como sinônimo. Depois, se você tem dúvida, leia Atos capítulo 20, a partir do verso 28. Lá vai dizer que os presbíteros e bispos pastoreiam. Amém? Então, está em Atos 20, verso 27 até o verso 28. Sendo assim, queridos, nós não cremos que são cargos ministeriais. Tudo bem? Que você chega na igreja e agora você tem que colocar o seu nome, Diácono Saulo. Cooperadora Laís. Diaconisa das Dores, Dona Dora, minha sogra. Não, de forma nenhuma, queridos, nós não utilizamos isso. Nós somos chamados pelo Senhor e Deus vai nos direcionar naquilo que fomos chamados. Por essa razão que aqui no Verbo da Vida você não vai ver todo mundo que prega ser chamado de pastor, porque nem todos são pastores. Mas o pessoal chama, né, por consideração, mas não quer dizer que a pessoa é um pastor, porque pastor pastoreia, pastor pastoreia, pastor pastoreia. Mas aí fora as pessoas pensam, pregou é pastor. Não é assim que as pessoas pensam? Ah, pastor, que mensagem maravilhosa. Mas não é porque a pessoa pregou que é um pastor. Deus pode ter chamado ele para um outro ofício, amém? Glória a Deus. Então, olha aí, por favor, Atos capítulo 8, versículo 4. Diz assim, ó. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe é um evangelista. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a quem mesmo? A Cristo. Então, a primeira característica de um evangelista, ele tem como principal conteúdo da mensagem dele, Cristo. Amém? Ele não vai anunciar outra coisa. Ele não vai anunciar outra pessoa senão a Jesus Cristo. Então, o principal conteúdo da mensagem do evangelista é Cristo. Por isso que nós vemos os grandes evangelistas, eles falam de Gênesis, aí lá em Gênesis eles anunciam a Cristo. Amém? Ou seja, Cristo é a mensagem de um evangelista. Um outro perfil, olha o verso 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Então, um outro perfil do evangelista é que alguns dons espirituais vão acompanhar a trajetória deles. Eles vão ser pessoas que vão operar em sinais miraculosos, em sinais extraordinários. E as pessoas vão ouvir e as pessoas verão, queridos, irão testemunhar esses milagres na vida dos evangelistas. Aqueles evangelistas que eu falei que ficam sentados num trono, que são de cargo, você não vê orar por uma dor de cabeça. Então são evangelistas de cargo, mas não são evangelistas de chamado. Não é um ofício, não é porque Deus chamou a pessoa para ocupar um ofício. Porque quem Deus chamou deve estar atuando, amém? Glória a Deus. Então, normalmente o evangelista ele não tem uma visão focada na igreja local. O evangelista tem uma visão focada nas almas lá fora. Então, ele não se vê parado. Para ele, pastorear é a coisa mais terrível do mundo. Porque ele pensa, meu Deus, eu estou preso, eu estou parado aqui nessa cidade, eu poderia estar alcançando almas. As pessoas estão morrendo e eu preciso fazer alguma coisa. Então, o evangelista, ele tem essa paixão pelas almas. Ele tem essa paixão de querer derrubar as quatro paredes e alcançar o vizinho aqui, alcançar o outro vizinho, alcançar quem está aqui atrás, alcançar quem está lá na frente. Ele fica indignado quando vê uma igreja parada. O evangelista tem essa paixão pelas almas, queima no coração dele, é algo superior a ele, é algo que é maior do que ele, é algo que consome ele. Então o evangelista quer porque quer ganhar almas, o coração dele pulsa por almas, ele sonha ganhando almas. Aleluia! Que o Senhor levante mais evangelistas na igreja Verbo da Vida de Arco Verde.
Amém, queridos? Um grande evangelista chamado T.L. Osborne, que já partiu para estar com o Senhor, ele escreveu um livro chamado Conquistando Almas lá fora, onde os pecadores estão. E ele disse, pecador não quer vir para o culto. Ele diz, quem está perdido não vem para a igreja, ele acha a igreja cansativa, ele acha uma mensagem de 45 minutos demorada, cansativa. Ele fica incomodado, ele fala assim, eu não estou gostando, não gostei daquele magrinho pregando. Não gostei daquela outra pessoa, daquela irmã pregando, não gostei daquele pastor pregando, que eu não gostei de... Não gostei, mas ele passa 4 horas assistindo uma série, um filme da Netflix. Mas para sentar e ouvir 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos da palavra de Deus na igreja, ele não gosta, porque ele não é a natureza dele é caída, ele quer coisa caída. Então dificilmente um pecador, uma pessoa que está caída em seus pecados vai vir para a igreja. Então como é que a gente vai fazer para alcançar essas pessoas? Nós iremos até eles. Então Osborne, ele diz o seguinte, vá até o local, vá onde eles estão e então anuncie a Cristo. Aí ele diz que o evangelista tem esse perfil de desbravador, de ir lá e querer alcançar as vidas. De ir lá e querer alcançar as pessoas para o Senhor Jesus Cristo, amém? Tomara que com essas características você se identifique naquilo que Deus te chamou. Vá que eu esteja falando aqui para 2 ou 3 evangelistas. Aleluia! Não quer dizer que porque Deus te chamou para ser evangelista, que você já tem que aprender o outro idioma, porque a pessoa já fica pensando isso. Não, você pode ser evangelista em Arco Verde. Pode ser evangelista aqui na região também, amém, queridos? Deus não está limitado ao seu idioma. E outra coisa, quem disse que você está preso a um idioma? O homem que colocou isso como impedimento, Deus disse assim, fica tranquilo, eu coloco alguém para falar por ti. Lembra de Moisés? Senhor, eu não sei falar, eu sou um homem pesado de língua. Aí o Senhor disse assim, eu coloco Arão para falar por você. Jeremias disse, Senhor, eu não sei falar. O Senhor disse assim, você vai falar a minha palavra. Isaías disse assim, eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo que tem os lábios impuros também. O que eu faço, Senhor? O Senhor tocou nele e disse assim, fala. Aleluia. Então, o próprio Deus vai corrigir Jeremias, dizendo assim, não digas eu não sei falar. Aleluia. Porque se Deus te chamou, queridos, Ele já te habilitou, Ele já te deu capacidade para você fazer coisas extraordinárias. Aleluia. Meu Deus do céu. Gente, isso é maravilhoso, né, gente? Um outro perfil aqui do evangelista, as multidões seguiam, atendiam a mensagem dele. Então, olhe, pense numa pessoa que tem uma capacidade sobrenatural para juntar pessoas, é o evangelista. Eu conheço um lá de Maceió, o pastor Saul, a gente chama pastor Saul porque ele pastoreou um tempo, mas ele é um evangelista Saul. Gente, ele não é um homem que gosta muito de explicar as coisas, não. Ele fala rápido, e ele não quer nem saber desse negócio de muita explicação, não. Ele fala, você está doente, e ele fica assim, ó, caminhando para um lado e para o outro, e ele está pregando, e ele vai assim, ó. E ele diz, eu quero dizer para você que está doente aqui, vem aqui agora e você vai ser curado. E você vai ver pernas crescendo, pessoas sendo curadas, caroças desaparecendo, e o nome do Senhor sendo glorificado, queridos. Você pode pesquisar depois na internet, você coloca lá, evangelista Saul, e você vai ver centenas de curas acontecendo na vida daquele homem, por meio da vida dele. E ele prega desse jeito, que eu falei para você. Então é muito interessante esse perfil na vida dele. Ele junta pessoas rapidamente. Outra característica, olha o que diz o texto, verso 7. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Então, novamente, os sinais de poder, as curas, as manifestações acompanham muito o ofício do evangelista. Não quer dizer que nós não podemos orar por cura. Todos podem orar por cura. Amém, queridos? Mas isso na vida do evangelista opera com uma graça maior, com uma unção maior. É igual ensinar. Se você aprendeu, você está apto a ensinar. Mas nem todo mundo que aprendeu e que ensina é um mestre. Porque a graça na vida do mestre não é para ele aprender, é para ele ensinar. Ele tem que aprender igual todas as outras pessoas.
Mas para ensinar, para facilitar, pegar o que é complicado, o que é difícil e deixar fácil, isso é uma graça na vida do ofício do mestre. Amém, queridos? Então, rapidamente aí, só para vocês guardarem essas informações, o evangelista, ele tem esse perfil, queridos, de ir lá, de alcançar vidas, de pregar o evangelho, de juntar pessoas. Ele anuncia a Cristo, esse é o conteúdo da mensagem dele. Ele junta pessoas, ele é alguém indignado, queridos, com a ideia de ficar parado. Para ele, estar numa igreja ali pastoreando, para ele isso é ficar parado. Ele não entende, porque não é o que queima no coração dele. Para ele, ele acha que não está produzindo. Então, para ele, só produz se estiver ganhando almas. Amém, gente? E o que é que nós podemos falar sobre isso? Ele está certo. Então, a gente precisa ganhar almas para a gente poder estar produzindo na obra do Senhor. Mas essas almas precisam ser pastoreadas. Aí vem o ofício do pastor. Mas essas almas que são pastoreadas precisam ser treinadas. Aí vem o apóstolo. Mas essas almas que foram ganhas, que foram pastoreadas, que são treinadas, elas precisam, queridos, serem ensinadas. Aí vem o ofício do mestre. Então, onde é que o mestre opera? Eu vou explicar para você rapidamente. Nós temos Cristo como o maior exemplo de mestre. Temos Apolo em Atos, você pode verificar depois, 18 e Atos 19. Nós vemos o mestre Apolo também. E Paulo, apesar de ser um apóstolo, mas ele também ensinava, porque o apóstolo existe uma graça para ele tocar em outras unções. O Paulo, ele ensinava divinamente. Então, qual é a graça que opera na vida do mestre? O mestre, ele consegue passar conteúdo de uma semana em 40 minutos. Amém? Eu estava ministrando em um lugar e eu ouvi um mestre que eu admiro bastante, o Tiago Freitas, lá de Belo Horizonte, e ele conseguiu, em um culto de 45 minutos, ele conseguiu passar toda a história da redenção. E ele estava falando e você fica. Não é que você não está gostando da mensagem, não é que você não pode dar glória a Deus, é porque é encantador a maneira que ele passa aquilo. Então, de fato, nós vemos mestres, homens, mulheres de Deus que ocupam o ofício assim de mestre, que de fato convence a gente pelas Escrituras. E Saulo, você falou um perfil do evangelista. E qual é um perfil do mestre? Número 1, o mestre, ele tem uma característica mais apologética. O que quer dizer apologética? É defesa da fé. Mestre gosta muito de defender a fé. Ah, vocês estão falando que o Senhor não cura? Olha aqui, vou provar para você que o Senhor cura. Então, mestre tem muito essa ideia de prova, de querer provar algumas coisas. Então, é característica do mestre também uma indignação quando a mensagem não é transmitida com clareza. Então, normalmente, um mestre, quando ele está em um culto e ele vê alguém transmitindo uma mensagem que não há clareza, ele fica desconfortável. Ele fica incomodado. Ele fala, não há clareza aí. Ou quando a pessoa transmite algo que não está nas Escrituras, é apenas uma percepção do pregador. O mestre, ele gosta de voltar às Escrituras e ensinar com amor, e ensinar com graça. O que o mestre deve ter, o que é que o evangelista deve ter cuidado? Ele deve ter cuidado para ele não desprezar a igreja local. O que é que o mestre deve ter cuidado? Ele deve ter cuidado para ele não desprezar o ofício, os outros ofícios, em especial o ofício do profeta, para que ele não pense que as manifestações são extremos. Nós cremos nas manifestações do Espírito Santo, amém, queridos? Nós cremos na unção do Senhor fluindo no nosso meio. E o mestre, às vezes, ele tende, e muitas pessoas olham para o mestre e falam assim, muitos mestres são secos, não fluem. Mas isso é uma maneira errada de olhar para um mestre. Porque o mestre que nós admiramos, o Senhor Jesus Cristo, ele pregava, ensinava e curava. Apolo era mestre poderoso nas Escrituras e ele era ensinável, diz as Escrituras, e era fervoroso de espírito. Muitos mestres de hoje em dia não são ensináveis, não são fervorosos de espírito e nem operam em cura. Ensinam quantos dons operam em uma ressurreição, mas nunca oraram pelo uma dor de cabeça. Falam assim, olha, não, porque numa ressurreição eu quero explicar para vocês que acontece 3 dons de poder. Tem que ter o dom da fé para
passivamente trazer o espírito daquela pessoa para o corpo, operação de milagres que faz com que o espírito penetre, dons de curar para o corpo que estava curado ser curado. O mestre explica tudo isso. Mas se você falar, orou por alguém que estava com a dor, não ora. Isso está errado. Nós, como filhos de Deus, nós precisamos orar por cura, amém? Independente se é mestre, se é evangelista, se é pastor, se não tem nenhum ofício, todos somos chamados a operar em milagres por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Um outro perfil do mestre também, ele tem uma paixão pelo texto. Olha que legal. Ele ama o texto. Ele ama o texto bíblico. Então, quando ele vê qualquer coisa que está saindo do texto, já é como se fosse uma antena, um alerta, mostrando perigo, 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 alguém saiu do texto bíblico. Então, isso é muito comum na vida do mestre, muito comum. Ele fica indignado. Normalmente, ele sai dos cultos, da maioria dos cultos, indignado. Porque alguém falou algo que não está alinhado com as Escrituras, não foram exatas as Escrituras. Por exemplo, a Bíblia não diz que não somos mais pecadores. Aí o mestre escuta alguém falando, não sou mais pecador. Aí o mestre, não, pera aí. Apesar de eu acreditar nisso, mas a Bíblia não diz eu não sou mais pecador. A Bíblia fala, outrora escravos do pecado, agora servos da justiça. O mestre quer citar o texto. Para ele quer dizer assim, não, eu quero falar o que o texto diz. O texto diz que eu não sou mais pecador? Não diz. Diz que nós somos servos da justiça. Diz que agora somos justiça de Deus. Então fale o texto. Amém? Isso é muito comum na vida do mestre. Ele não quer nem saber se alguém vai gostar ou não vai gostar. O que ele quer é compromisso com as Escrituras, com o texto. Isso é muito, queridos, é um perfil muito comum. Eu tenho caminhado por aí, eu tenho visto muitos mestres. Teve um dia desse que veio falar comigo, que ele disse assim, Saulo, e isso precisa de equilíbrio, lógico. Ele disse assim, um irmão estava pregando aqui na igreja, isso em outro lugar, queridos, não aqui em Arco Verde, e esse irmão disse que Deus deu autoridade a Adão, Adão deu autoridade a Satanás, e Jesus resgatou essa autoridade que estava com Satanás para o homem. Ele disse, mas a Bíblia não diz isso. Eu disse assim, olha, é verdade, a Bíblia não tem essa construção assim, mas existe um entendimento teológico que dá para a gente chegar a essa conclusão. Então relaxa aí, rapaz. Assim como também nós temos um entendimento teológico que dá para entender que hoje nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos filhos de Deus, amém, queridos? Então, como é que você faz isso? Você vai deduzindo, mas o mestre ele é muito ao pé da letra. E ele tem que ter cuidado para não exagerar. Amém? E eu falei para aquele irmão, eu disse assim, olha, a Bíblia diz que na tentação de Jesus, Satanás falou, se você se prostrar diante de mim, eu te dou toda essa autoridade, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. A Bíblia fala que Adão, ele foi criado, e Deus disse, domine, mas após a queda, Adão perde essa autoridade. E a Bíblia fala que Cristo, ele ressuscita, e diz, toda a autoridade me foi dada, portanto, ide, ele transfere essa autoridade para nós. Então, nós deduzimos que Adão perdeu, amém, queridos? Satanás passa a ser o príncipe desse mundo, passa a governar, Cristo resgata essa autoridade para nós e a gente exerce. Não tem na Bíblia a frase completa dizendo isso, mas tem a dedução ou o entendimento teológico. Então, às vezes, o mestre ele vai precisar andar em amor, ter sabedoria e entender que, de fato, não vai ter uma frase completa ali, mas existe um entendimento que chega a essa conclusão. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, esse é um perfil do mestre também. Eu quero só confirmar com vocês aqui nas Escrituras algo, e aí a gente caminha para o fim da mensagem. Olha aqui Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Capítulo 19. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Glória a Deus, queridos, o Senhor é bom o tempo todo o Senhor é bom. Nota comigo, por favor, capítulo 19, eu quero ler aqui. Olha comigo, por favor, a partir do verso 10. Ele vem citando aqui algumas coisas.
Faça assim, veja 18, verso 24, e depois a gente caminha lá para o outro capítulo. 18, verso 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural, 18, verso 24, de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Então era alguém poderoso mesmo nas Escrituras. Olha o que diz o texto. Era ele instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito. Então veja que ele era um mestre afogueado. Aí o texto diz, falava e ensinava com precisão. Olha aí, uma característica do mestre, precisão, amém? Precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Aí o texto diz, ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão, olha isso, lhes expuseram o caminho de Deus. E aqui é um conselho para os mestres. O texto diz que ele ensinava com precisão, mas diz que Priscila e Áquila ensinou para ele com mais precisão, com mais exatidão. Isso quer dizer que nenhum mestre está apto a dizer que ele sabe tudo e que ninguém precisa ensinar a ele. Pelo contrário, Deus levanta pessoas para auxiliar o mestre a ser mais preciso, a ser mais exato nas Escrituras, conforme Deus usou Priscila e Áquila para auxiliar o mestre Apolo. Amém, queridos? Aí o texto diz, querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Então você vê aí um mestre auxiliando aqueles que já estavam sendo salvos e recebendo a palavra. Porque com grande poder, vamos lá, gente? Com grande poder, convencia. Olha aqui a ideia de convencimento que eu falei para você, de provar coisas. Convencia publicamente os judeus. E fazendo o quê? Provando por meio de quê? Vocês estão aqui, gente? Por meio das Escrituras, que Cristo é Jesus. Então note que o mestre tem esse perfil. Eu quero provar aqui nas Escrituras para vocês. Amém, queridos? Eu não sei se vocês notaram isso. Eu citei Atos 18 e Atos 19 para falar sobre isso. E eu falei tudo isso. Mas eu vi que alguns irmãos ainda não ficaram convencidos. Aí eu fui lá, abri para provar para você o que eu estava dizendo. Então isso é comum. Você está se chamando de mestre, Saulo? Não, eu estou dizendo para você que se a unção de mestre opera na minha vida, vocês acabaram de testemunhar o que um mestre faz. É querer provar nas Escrituras. Olha aqui, ó. Eu estava falando que era com precisão, mas está aqui, ó, escrito. Amém, queridos? Então isso é muito comum na vida do mestre. O que é que ele não pode perder? O mover do Espírito. O que é que ele não pode perder? A simplicidade. Ele precisa aprender. Ele precisa entender que ele não sabe tudo, que ele está crescendo e ele está desenvolvendo na obra do Senhor. Amém, queridos? Então, o pessoal do louvor pode vir, nós estamos finalizando aqui a nossa mensagem. Eu espero que durante esses 46 minutos você tenha sido ministrado pelo Senhor por meio dessa mensagem. Amém? Glória a Deus. Ô Pai, eu quero te render graças. Quero te agradecer.